Bíblia, quando ela fala dela mesma, ela diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E esse é o texto que, quando ontem à noite eu confirmei a minha estada aqui, o texto que o Senhor colocou no meu coração para impartir com vocês. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 e diante, que diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem do mar. Eles, então, despedindo-se da multidão, levaram os barcos assim como estavam, e outros barcos também os seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval. As grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que o barco foi se enchendo de água. E Jesus estava na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, você não se importa com o que está acontecendo? Não se importa que estamos perecendo? Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo, na mesma hora, o vento parou e houve bonança. Jesus então indagou aos seus discípulos dizendo: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, nós estamos há quase 3 anos vivendo uma pandemia. A nossa nação, não vou aqui entrar no mérito se os números são legítimos ou se é mais ou é menos, mas chegamos a quase 600 mil mortos, né? E eu estava hoje de manhã, quando eu acordei, 7 horas da manhã, minha esposa saiu, eu levantei, fiz um chimarrão e fui ler esse texto de novo, pensar. E quando eu estava pensando que há exatamente 3 anos atrás, nós estávamos projetando uma possível, um tempo de descanso sabático, porque já são 30 anos fazendo o que eu faço, que é cuidar de pessoas, dirigir pessoas, orientar pessoas, e só em Foz do Iguaçu 22 anos cuidando de igreja. E de repente a impressão que eu tive é que Deus fechou a minha agenda e abriu a agenda dele. Nós tínhamos um projeto, tínhamos comprado as passagens, iríamos passar um tempo na América, para um tempo de reciclagem, de descanso e de conhecimento. E de repente a gente passou todo esse tempo que a gente ia passar na América num apartamento de 90 metros quadrados aqui no centro da cidade de Foz do Iguaçu. Por quê? Porque pandemias nós não projetamos, tempestades, problemas, lutas, dificuldades, nós não arquitetamos, nós não projetamos, nós não imaginamos e não sabemos quando elas começam e quando elas terminam. Quando a gente olha para esse texto, Jesus e os discípulos estão vivendo uma pandemia. Jesus chega para os discípulos e diz: gente, vamos passar para o outro lado, para outra margem. Eu conheço, já fui 6 vezes nesse mesmo lago que a Bíblia chama de mar, por causa da extensão. Ele é muito grande, é a maior fonte de água doce de Israel. Eu já naveguei lá 6 vezes. Uma das vezes o Francisco esteve junto comigo, com a sua família. E é uma calmaria, é um lago tão incrível. A sensação que eu tinha é que eu estava navegando aqui no lago de Itaipu, porque é uma água tão limpa, tão tranquila,
um vento suave. Se tem um lugar no mundo que quando você está navegando, você diz, aqui é impossível ter um temporal, é naquele lugar. Por quê? Porque não é o mar, é um lago, e um lago muito calmo, cercado pelas colinas do Golã, pela Jordânia, ao norte está a Síria. E é exatamente nesse lugar que Jesus diz assim, gente, vamos entrar aqui no barco e vamos para o outro lado. Calmaria total, todo mundo tranquilo, vários barquinhos foram seguindo Jesus e as coisas estavam tudo cronometrado, tudo na agenda, tudo direitinho, tudo projetado. Estava tão legal que Jesus pega um travesseiro, vai para a polpa do barco, coloca o travesseiro e dorme e descansa, e o barco então começa a fazer essa travessia. Aí o texto diz assim, de repente aconteceu. Se eu fosse falar só sobre essas duas palavras, de repente e aconteceu, isso tem tudo a ver com um momento pitoresco, um momento indesejado, um momento terrível que nós estamos vivendo há 3 anos quase. Foi de repente e aconteceu. De repente, o trabalho das máquinas pararam. Eu me lembro o dia que eu estava andando pelas ruas de Foz do Iguaçu e eu, como eu sou cristão, evangélico, desde o berço, eu tinha uma música que a gente cantava muito antigamente que dizia: o mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Era esse o sentimento que eu tinha caminhando por essa cidade, tudo parado, as lojas fechadas. De repente, aconteceu o imponderável. Mas para mim ainda estava legal, porque a vida estava sem dívidas, a igreja estava estabilizada, os amigos estavam por perto, a família não tinha contraído nada. E passaram 1 ano e meio assim, 2 anos assim. Mas de repente, aquilo que estava ruim piorou. Eu peguei o Covid. E aí, até o 8º dia estava tudo tranquilo. No 8º dia eu acordei, tive várias febres e fui fazer uma tomografia do meu pulmão. E medindo a oxigenação no dedo em casa, a oxigenação estava 91, 92, 90, e não pode baixar de 93. E aí eu fui na Unimed e falei, eu marquei uma tomografia, voltei à tarde para fazer a tomografia, a médica falou, deixa eu ver como ouvir seu pulmão. Ela falou assim, chamou outra, falou assim, chama a ambulância, esse senhor precisa ir para o Costa Cavalcante agora, eu não estou ouvindo a metade do pulmão dele. 75% do meu pulmão estava comprometido. Fui direto para a UTI. De repente, aconteceu. Do dia para a noite, um cara com 45 anos, jogando tênis, andando de bicicleta, fazendo coisas, melhorando a questão alimentar, diminuindo o açúcar, o sal, mas de repente aconteceu. Estava tudo projetado, estava tudo certo, estava tudo organizado para a gente ter um tempo de descanso, de reciclagem, de aprimoramento, de oportunidade. A gente ia ficar na América, já tinha um lugar, já estava tudo organizado. E de repente os aeroportos fecharam. Estava tudo pronto para sair da pandemia, de repente fui acometido do Covid. E eu fui para aquela UTI. E lá na UTI, algumas coisas que eu já falei lá na igreja algumas vezes, que eu vou impartir rapidinho aqui com vocês. Algumas coisas ficaram claras lá na UTI. Primeiro, é que lá na UTI, especialmente do Covid, eu já tive em outras UTIs visitando pessoas. É muito triste, eu espero que nenhum de vocês passe por isso. Mas a UTI do Covid é pior do que a UTI normal. As luzes nunca apagam. A temperatura do ar-condicionado é muito gelada.
e você não tem celular, não tem visita, você fica isolado do mundo, uma vez por dia ligam para tua esposa para dizer como você tá, ou vai buscar o teu corpo para levar para o Jardim São Paulo. Essa é a realidade. Ninguém perguntou que carro que eu tinha, ninguém perguntou por onde eu já tinha passado no mundo, mais de 30 países que eu já estive, ninguém perguntou. Ninguém perguntou que casa eu morava, ninguém perguntou quanto de dinheiro eu tinha no banco, ou se eu tinha dinheiro no banco, qual o meu grau intelectual, qual a minha formação, ninguém perguntou nada. De repente, eu estava com um aventalzinho muito escandaloso, porque você fica sem roupa nenhuma, só com aquele aventalzinho e aberto todo atrás, até o meio das costas. E de bruço, para um cara criado num sistema gaúcho como eu fui criado, que se mostrasse a palma da mão, meu pai dizia: o que está mostrando as palmas da mão? Tu é homem. Se sentasse assim com as perninhas junto, meu pai dizia: abre essas pernas, tu é homem. Naquela situação, de repente, aconteceu. Porque pandemias, tempestades, a gente não agenda, a gente não projeta, a gente não sonha, a gente não deseja, e a gente muitas vezes não sabe administrar.